Tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, bem interessante, que envolve tudo o que a gente faz hoje em dia, envolve isso, na realidade. Vocês sabem quem foi o pai que descobriu a luz elétrica? A gente sabe quem descobriu a lâmpada, né? Que foi nada mais nada menos que Thomas Edison. E a gente tem também ali a rixa entre Thomas Edison e Nikola Tesla para descobrir a formação, né, das correntes contínuas e alternadas. Mas vocês sabem realmente os estudos que levaram a esses dois grandes cientistas a chegar, na realidade, até os seus estudos? Então, bora pro vídeo, galera! Tudo começa ali em meados do século XVIII com um cientista dinamarquês que ele estudava as influências eletromagnéticas e também do magnetismo, né? Esse cientista dinamarquês era nada mais, nada menos que Hans Christian Ørsted. E ali em meados de 1820, ele estava fazendo um estudo com uma bússola e ele, fazendo esse estudo, percebe que a bússola começa a virar para o norte magnético. E ela mudava de direção toda vez que chegava perto de algum local que tivesse uma corrente elétrica. E essa relação, ela mudou como é que seria feito a ciência naquele tempo, né? E mudou a pesquisa de um cientista que a gente conhece hoje, um estudo dele, que é a gaiola de Faraday. Não sei se vocês já viram. E o Faraday, ele pega esses impulsos, né, desse cientista dinamarquês e começa a estudar, começa a ter os seus primeiros passos na produção acadêmica. Sua tecnologia norteou basicamente todo o processo tecnológico que a gente tem até os dias de hoje. Esse celular que eu tô gravando aqui, a internet que a gente está fazendo, o vídeo que vai subir daqui a pouco, os vídeos que a gente utiliza, o ventilador que a gente utiliza, a luz elétrica, tudo foi baseado nos estudos de Faraday. Devem estar se perguntando que diabos era Faraday. Faraday, ele nasceu ali em meados de 1791 e ele teve uma educação formal para a época. 14 anos ele trabalhava numa gráfica como encadernador. E nessa gráfica ele teve contato com vários livros de ciências, vários livros de física e principalmente livros ligados a questões da eletricidade. Em 20 anos, Faraday ele teve acesso às aulas de ciências da academia pública. E o seu professor ali na academia era nada mais nada menos que Hans Puvry. E ali nas aulas da academia ele estudava química, física e eletricidade, basicamente. O que Faraday faz? Ele, por ser muito observador, né, ele faz um livro de anotações das aulas que ele teve com o Puvry e ele manda esse livro para ele com uma proposta dele ser seu assistente. Então, Pavey, ele recusa a proposta de Faraday, mas no ano seguinte ele tem um acidente com algum dos seus experimentos que envolvia eletricidade e ele fica cego. Então ele aceita que Faraday seja o seu assistente. Ele vai ser assistente na Royal Institute. E como assistente, ele fez o quê? Aprofundou mais o seu conhecimento. Ele teve contato com outros cientistas, com mais livros, teve contato com outros pesquisadores que estavam ali na Royal Institute e ele se aprofundou. Em um desses estudos, né, que ele estava fazendo, lembra que eu falei que ele estava andando com uma bússola e quando ele passava por um lugar que tinha um campo magnético, essa bússola se movia? Ali ele começa a aprofundar mais e retestar esse estudo. Vai testar a criação de um motor elétrico. E vocês devem estar se perguntando como era esse motor elétrico de Faraday. O que ele fez? Ele pega um recipiente, põe um ímã, ele põe mercúrio e dentro do mercúrio ele põe uma barra de ferro envolta com fios elétricos e ali ele faz a descarga elétrica. A barra começa a girar e ali movimenta aquele ímã, né? Então ali a gente tem a primeira tentativa ou o primeiro motor produzido por Faraday.
e era considerado o primeiro motor elétrico da história, galera. Se perguntando, e o tutor do Faraday, né? O que aconteceu com ele? Ele acaba ficando num esquecimento temporário, né? Então o Faraday, ele escreve todo o seu experimento, mas esquece de citar o Pavry. E esse esquecimento do Faraday em botar o nome do Pavry no artigo fez com que ele fosse afastado das pesquisas, afastado do laboratório, e ele só pôde retornar ao laboratório e às pesquisas quando o Pavry morreu. Ele acaba se tornando o chefe do laboratório de ciências. Em 1831, ele faz um experimento que vai servir de base para vários outros, né? Ele tem a invenção, ele descobre a invenção da indução elétrica, gente. 1845, o Faraday ele muda a sua pesquisa, né? Ele antes pesquisava sobre a energia elétrica, mas agora ele está querendo pesquisar sobre a relação do campo eletromagnético, mudando a questão da polaridade da luz. E com esse experimento de mudança de polarização da luz, ele queria mostrar que todos os materiais poderiam ser mudados, ou seja, poderiam ser polarizados, que é chamado de piamagnetismo. Mas infelizmente, muitos dos seus estudos eles não foram muito bem aceitos e não foram para frente, porque ele encontrou uma barreira que, para sua época, era meio que inexpugnável, né? Ele encontrou ali nas barreiras matemáticas uma forma de paralisar os seus processos por hora, e que estava muito avançada para os estudos que ele estava fazendo. E esses estudos só foram retomados com um outro cientista muito importante, que era nada mais nada menos que o físico James Clerk, que se inspirou nos estudos de Faraday. Aí você deve estar perguntando, que estudos ele fazia? Ele pensava que a luz e o eletromagnetismo partiam da mesma parte, ou seja, partiam da mesma formação. Vocês devem estar se perguntando, porque eu me perguntei, cara, será que inspirou outros tipos de pesquisa e outros tipos de coisas que a gente utiliza? Nos dias de hoje, as pesquisas de Faraday foram importantes para as pesquisas das ondas de rádio, da formação do rádio, da telefonia. A gente já tem um vídeo contando sobre a história da telefonia, a formação, vou deixar passando aqui nos cards. E também inspirou a teoria da relatividade de um cientista brabo demais. Acho que vocês conhecem um velhinho de cabelo branco que fica dando língua. Isso mesmo, Albert Einstein. E também dá origem a um outro campo que é a física genética. Lembra que eu falei que ele pegou esses estudos de Faraday e melhorou porque o Faraday não conseguia romper a barreira da matemática? Então, ele resolve os teoremas de Faraday, aprimora os teoremas de Faraday e dá início e dá um pontapé para esses processos se alavancarem. E Faraday é que ele não registrava, né? Ele não costumava registrar as suas patentes, ele não tinha patentes, né? Em 1825, ele cria umas aulas que são chamadas de Conferências de Natal da Academia Royal, e que é feita até os dias de hoje, até os seus últimos dias ali numa casa da coroa britânica, né? E ele falece ali em 1867. Ele falece nessa casa e ele deixou um legado importantíssimo para quem estuda física, para quem estuda química e para quem é amante da ciência, basicamente. Gente, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa o like, comenta, compartilha para a gente poder fazer outros vídeos. Se vocês gostarem, eu vou fazer o experimento e posto aqui para vocês. Então, galera, valeu, família. Tamo junto.